E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão de número 13, Roman to Integer. Nessa questão, a gente vai receber um algarismo romano como entrada e a gente precisa converter esse algarismo romano em inteiro. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem o 3i, né? I, e esse algarismo romano convertido para inteiro corresponde ao valor 3. No outro exemplo aqui, a gente tem o L, o V, 3i. Né? O L é 50, o V é 5 e os 3i correspondem ao 3. Então, o valor que a gente tem que imprimir na saída é o 58. Lá na escola, né, quando a gente estudou algarismos romanos, a gente aprendeu que o i antes do v ele corresponde ao 4 e o i antes do x ele corresponde ao 10. Então, é a maneira do algarismo romano dizer que o 4 e o 9 eles são diferentes, né? Então a gente não tem algo como assim, ó, se eu quero dizer, ó, ah, isso daqui é 3, certo? Em algarismo romano, 3. Se eu quero dizer o 4, eu não coloco 4 vezes o i. Eu coloco um i antes de um v, certo? É da regra aqui dos algarismos romanos na época que eles criaram lá o código aí deles, código numérico deles, beleza? Então a gente precisa ter esse cuidado, ó. O IV, o IX, a mesma coisa, né? Eu não digo que o 9 é o V com 4 Is. Isso daqui não é o 9, isso aqui não existe nos algarismos romanos. O 9 é o IX. E aí eu tenho essas regras aqui, ó, também valem para as outras dezenas. Então, para o X, eu tenho o XL para poder fazer ó, o X pode ser colocado antes do L para poder fazer o 40, né? E antes do C para fazer o 90. Fazer o 40 e o 90. Então, XL faz o 40. Ah, por quê? Porque o X é 10, o L é 50. E quando a gente coloca nesse formato, a gente faz é subtrair, né? Porque a gente não pode representar o 40 com 4x. Isso aqui não existe em algarismo romano. O romano pensou nisso lá e quis fazer assim. Beleza? Acho que deu para entender. Então, esse daqui é o único, são os únicos casos que a gente precisa ter atenção nessa questão. A mesma coisa aqui para o C, ó. O C pode ser colocado antes do D, né, que é o 500, e antes do M, que é 1000. O C é 100, então 500 menos 100 vai dar 400, 1000 menos 100 vai dar 900, certo? Precisa ter esse cuidado na questão. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Ó, de cara, a questão já dá aqui para gente uma coisa muito parecida com o dicionário, que são esses valores aqui. Saiu mal formatado, mas vamos já ajeitar. São esses valores aqui. A correspondência de cada um deles é inteiros, certo? E a gente viu aqui também as regrinhas especiais, que são o quê? Quando eu coloco, por exemplo, um i antes do v, eu tenho o número 4. Né? Eu não vou ter o número 4 com 4 i's. Quando eu coloco o i antes do x, eu vou ter o número 9. Então, juntando essas duas coisas aqui, né, a gente pode criar um mapa que converte cada caractere para seu correspondente em inteiro, exatamente como foi dado aqui, ó, nesse mapazinho aqui, ó, chave valor. Então eu tenho aqui, ó, chave i, valor 1, chave v, valor 5, chave x, valor 10, certo? Então eu posso criar esse mapa e aí eu vou percorrendo a minha string em algarismos romanos. E aí eu vou fazer o quê? Ó, eu vou pegar esse caso aqui, porque esse caso aqui tem um IV no final, certo? O que eu vou fazer? Eu vou percorrendo aqui, ó. O M, quanto que é? É 1000. Então, no meu resultado aqui, eu já sei que eu tenho 1000 aqui para somar, certo? Pulo para o próximo. O C é 100. Então, 1000 mais 100. Pulo para o próximo.
Ah, o próximo aqui é M, né? Então a gente sabe que a regrinha, ó, quando eu tenho um menor do que o próximo, eu tenho que subtrair, eu não tenho que somar o valor dele. Então, para esse caso aqui, ó, o CM, ele tem que virar o quê, ó? Ele teria que ser um 900, certo? E não um 1000. Então, esse C aqui que eu somei, em vez dele somar 100, ele deveria ter subtraído 100, porque ele está antes do M. Então, a maneira da gente resolver isso é sempre olhando para o próximo, para eu saber quem eu vou somar no atual. Então, vamos aqui de novo. Vou recomeçar aqui, ó. O M, ele está antes de um numeral, né, de um C. O C é menor do que o M. Então, eu posso adicionar os 1000 aqui do M, certo? Eu vou para o próximo. O C, ele está colocado antes de um numeral que é maior do que ele. Então, esse C aqui, ele não vai somar, ele vai diminuir do meu total, por causa dessas representações que a gente viu aqui, né, das regras de diminuição, certo? Então, esse C aqui, em vez dele acrescentar 100 ao meu resultado, né, porque o valor de C aqui é 100, mas em vez dele acrescentar 100, ele vai subtrair 100. Por quê? Porque ele está colocado antes do M aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 100 e vou para o próximo. Cheguei aqui, é um M. O M está antes de um elemento que é maior do que ele? Não, então é o M mesmo. O M é 1000. Aí eu somo 1000 aqui, ó. Percebam que quando eu fiz isso, foi o equivalente a eu ver esses dois, como se eu tivesse aqui, ó, olhando para esses dois caracteres e colocando o 900 no meu resultado. Beleza? Então esse é um truque. É como se eu estivesse olhando aqui, ó, o C e o M, ele converte para 900. Então eu poderia ter aqui no meu mapa um CM que converte também para 900. Mas dessa maneira, olhando pro, tipo, se o caráter atual está antes de um maior do próximo, eu consigo processar caráter a caráter, né, em vez de precisar verificar qual é o meu próximo token. Beleza? Com isso, a gente consegue terminar toda essa questão. O I agora vai estar aqui no X. O X, ele vai perceber, o X está antes do C. Então, esse X aqui, ele tem que decrementar do valor, ele não tem que somar. Então, eu vou tirar 10 aqui do valor. 10. Por quê? Porque o próximo vai ser o C. O C é 100. Só que quando eu tenho, aqui na questão, ó, quando eu tenho um X antes de um C, ele corresponde a 90. Então, eu já tirei 10 aqui, e aí eu posso tranquilamente adicionar o 100 do C aqui, porque 100 menos 10 vai dar 90. É como se eu tivesse processado esses dois caracteres aqui, beleza? Passei para o próximo. Encontrei o I. O I está posto antes de um caráter que é maior do que ele? Tá também. Então, esse I aqui eu sei que ele tem que diminuir do meu total. Então, eu vou diminuir 1 do meu total. E aí eu avanço para o V. O V é o último, ou seja, não tem ninguém maior do que ele depois. Então, é o próprio valor dele. Eu adiciono aqui, ó, o 5 ao meu total. E aí, ao final, né, durante a iteração, eu já vou somando isso aqui numa variável, eu vou ter o seguinte valor, 1000, aqui vai dar 900, 1900, aqui vai dar 90, 90, e aqui vai dar 4. Então, meu resultado vai ser 1994, que é exatamente a resposta que a gente quer da questão. Beleza? Dito isso, vamos implementar. Eu vou ter um dicionário aqui, ó, Roman to Integer. Esse é um dicionário. Eu vou mapear cada um desses valores. O meu I recebe 1, meu V recebe 5, o meu X recebe 10,
Meu L recebe 50. E faz aqui um trabalhinho aqui braçal, mas tudo bem. C recebe 100. D 500. M 1000. E só isso. Esse último ali foi eu que coloquei. 100. Então, eu tenho o meu mapa aqui, ó. Roman to integer. Aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha string S. Então, para o i do range do length de S. Só que eu vou até o penúltimo. Por quê? Porque eu estou fazendo essa checagem para frente, certo? Então eu vou até o penúltimo. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou verificando se ele está antes. Vou ter uma variável total aqui, né? Total vai ser igual a zero. E aí eu fiz o quê? Se ele está antes de um algarismo que está maior do que ele subtrai. Se não, ele soma, né? Então, para esse primeiro aqui, ó, ele não está antes de um maior do que ele. Então, ele tem que somar. Então, meu total vai ser igual. Eu vou acrescentar nesse total, né? O Roman to integer da minha string na posição i, certo? Que é o caráter que eu estou processando agora. Então, aqui eu estou pegando o m, estou vendo o valor do m aqui no meu dicionário e retornando o valor dele aqui para o meu total, né? Incrementando no total. Só que eu preciso checar, né? Se eu vou somar ou se eu vou subtrair. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um if aqui fora mesmo, né? Queria deixar mais pythonico, mas isso aqui vai funcionar. Se o cara atual, né, o elemento atual, se ele é menor do que o próximo, eu preciso subtrair de total. Se não, eu preciso acrescentar no total, certo? Ah, tem como deixar isso mais bonito? Tem. Vamos deixar mais bonito? Deixar mais bonito seria tirar esse else daqui, né? Ter só o if aqui. E aí, ou então vou fazer uma linha aqui de Python para confundir todo mundo, porque Python tem dessas coisas. Então vou fazer aqui, ó, o total vai ser mais igual a esse valor aqui, se ah, se o meu número for maior do que o próximo, né, eu somo positivo. Se não, eu retorno o negativo desse número. Caramba, ficou muito feio esse código. Ficou bem pior do que se fosse o if e o else. Isso aí, ó. Só para ficar só de uma linha aí, ficou essa cagada agora. Então, vou voltar. Tá mais feio. Vou voltar. Poderia definir aqui um modificador. Modifier vai ser igual a 1. Vai ser igual a menos 1, né? Se eu tiver o atual menor do que o próximo. Se não, recebe 1. E aí eu posso só falar aqui o seguinte, que o meu total vai ser o mais do Roman to integers vezes o modificador. E aí esse meu modificador vai ficar trocando entre menos 1 e 1, né? Dependendo se o próximo for maior ou menor do que ele. Beleza, assim tá legal.
Tá faltando uma coisa, o último elemento, né? Eu estou indo aqui até o penúltimo. Meu i vai até o penúltimo, e aí eu preciso somar o valor do último ao meu total. Então, total mais igual a Roman to integer s na posição menos 1, né? Isso aqui é do Python, é como se eu estivesse acessando o length de s menos 1. Então, eu estou sempre acrescentando o meu último ao total, por quê? Porque ele é o último, eu não vou ter nenhum elemento depois dele para ele ser, tipo, uma subtração, né? Em vez de uma adição. E aí, com isso, a gente retorna o total. Beleza? Vamos debugar aqui. O meu caso de debug vai ser bem simples, eu vou botar um IV aqui. Meu total começa com 0. E aí eu vou percorrer esse meu IV aqui até o penúltimo elemento, ou seja, eu só vou percorrer esse próprio I aqui. Vamos botar um X aqui, ó, X e V, beleza? Só para a gente ver que ele só vai até o I aqui. Então, coloquei aqui X e V. Meu total está 0. Meu modificador vai ser o Roman to integer do X. Né? O X é menor do que o I? Não, né? Porque o X aqui é 10 e o I é 1. Então, não é. Se não é, meu modificador vai ter 1. Ou seja, a gente vai somar esse número ao nosso total. Qual é esse número? Roman to integer do x é o 10, né? 10 vezes o modificador que é 1. O modificador que é 1, 10 vezes 1 vai ser o próprio 10. Então, meu total agora tem 10. Vou para o próximo caractere. Fui para o próximo. O i é menor do que o v, né? Aqui, ó, s mais 1, si. Si é menor do que o si mais 1? É, né? O si é o i, que o valor dele é 1, e o v, o valor dele é 5. Então eu vou ter que o meu modificador dessa vez vai ser menos 1, e o Roman to integer do i é 1. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, meu total vai subtrair 1. Então, meu total agora aqui é 9. E aí, ao final, eu adiciono o último elemento, né, que é o v, que é 5. Então, 9 mais 5 vai dar 14. Então, eu retorno 14 aqui no total, que é exatamente o valor de x e v em romanos. Beleza? Complexidade dessa questão. O de n, né, que eu estou percorrendo aqui, de espaço. É O de 1 praticamente, né, porque eu estou declarando um dicionário aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E não varia, né, não cresce de acordo com a entrada. Então, eu posso dizer que de espaço é O de 1. E aí, a cada n desse aqui, eu estou acessando o mapa. Acessar esse mapa aqui, ele também é O de 1, beleza? Então, complexidade de espaço, O de 1. Complexidade de tempo, O de n. Beleza? Vou rodar aqui para os casos de teste. Passou. Vamos submeter. E questão aceita. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Que o código esteja com vocês. Um abraço.